Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Vidal e nesta aula nós vamos falar sobre operações com números reais. As operações com os números reais envolvem os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais e os intervalos reais. Mas para entender melhor como funciona esse conjunto dos números reais, vou fazer um esqueminha aqui para vocês. Primeiro surge o conjunto N. Esse conjunto N é chamado de conjunto dos números naturais. Então, o conjunto N é o conjunto dos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, vamos colocar aqui 3 pontinhos, porque é um conjunto infinito. Então, esse conjunto é chamado de conjunto dos números naturais. Esse conjunto, ele surgiu para fechar a adição e a multiplicação. Basicamente, ele é um conjunto usado para fazer contagem. Se eu somar dois números naturais, sempre vou obter como resultado um número natural. Se eu multiplicar dois números naturais, vou obter como resultado também um número natural. Portanto, o conjunto dos naturais é um conjunto fechado para a adição e para a multiplicação. Depois, para fechar a subtração, houve a necessidade de se criar um outro conjunto, que é chamado de conjunto dos números inteiros. Por que eu tenho que fechar a subtração? Porque se eu subtrair dois números naturais, nem sempre vai dar natural. Ele pode dar um número negativo. Então, surgiu aqui o conjunto Z. O conjunto Z é um conjunto chamado de números inteiros, que são os números negativos, e geralmente eles são representados numa reta numérica. Então, o conjunto Z é um conjunto infinito nos dois sentidos de crescimento. Então, nós vamos colocar aqui 3 pontinhos, depois vem menos 3, menos 2, menos 1, aí vem o 0, o 1, o 2, o 3 e 3 pontinhos novamente. Ele é infinito nos dois sentidos de crescimento. Esse conjunto, ele é um conjunto chamado de inteiros, conjunto dos números inteiros. Inteiro, ok? Bom, tanto no conjunto N quanto no conjunto Z, se nós colocarmos um asterisco aqui em cima, significa que eu estou excluindo o zero, ou seja, esse zero e este zero não entram no conjunto. Então, o conjunto N com asterisco é o conjunto N menos o elemento zero. Então, nós excluímos o zero. O mesmo ocorre com o conjunto Z. Então, nesse conjunto dos números inteiros, seria muito fácil representarmos numa reta numérica. Então, nessa reta numérica, nós fixamos a origem. A origem é o zero. Aí, a uma certa distância, nós vamos marcar o 1, com a mesma distância o 2, com a mesma distância o 3. Vamos colocar aqui 3 pontinhos. Ele segue infinito à direita da reta. Esses são os números naturais. Os números que estão opostos ou simétricos, ou seja, do outro lado do zero à esquerda, com a mesma distância, que é o valor absoluto, é o módulo, são os números negativos. Então, eu tenho aqui o menos 1, eu tenho aqui o menos 2, aqui vem o menos 3, e assim segue
infinitamente à esquerda. Ok? Então, esta representação gráfica representa o conjunto dos números inteiros. Então, perceba que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Quando eu digo está contido, nós já vimos isso na aula anterior, significa que todos os elementos de N são também elementos de Z. Então, N é um subconjunto de Z. Então, está aqui a representação gráfica. Então, N está contido em Z, ou seja, Z contém o N. Para podermos fechar a divisão, dividir dois números naturais ou dois números inteiros, nós sabemos que nem sempre vai dar um número natural ou inteiro. Este número, quando eu faço essa divisão, esse resultado, pode me fornecer um número decimal, ou uma fração, ou uma dízima periódica. Então, para fechar a divisão, houve a necessidade de criar um outro conjunto. E este conjunto chama-se conjunto dos números racionais. Então, esse conjunto aqui, olha, este conjunto aqui é representado pelo conjunto Q. O conjunto dos números racionais é o conjunto formado por todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, por exemplo, se eu pegar o 3, que é um número natural, eu posso escrever que 3 é a mesma coisa que 6 dividido por 2, 6 sobre 2. Ou 3 sobre 1, por exemplo. O mesmo ocorre com o número inteiro. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto em que podemos escrever em forma de fração. E para esse conjunto nós também temos os números decimais e as dízimas periódicas. Então, A sobre B é uma fração ou divisão, A dividido por B, onde o A é chamado de numerador da fração e o B é chamado de denominador da fração. Então, A sobre B. De tal modo que A ele é um elemento do conjunto dos inteiros, então pode ser qualquer um desses números aqui, e o B, que é o denominador da fração, ele pertence ao conjunto dos inteiros não nulo. Por que não nulo? Porque primeiro mandamento da matemática, jamais dividirás por zero. Divisão por zero não é definida, não existe. Então, o B não pode ser zero, ok? Ele pode ser qualquer número desse conjunto, menos o zero. Então, é o Z com asterisco, que eu já expliquei aqui, que quando eu coloco o asterisco, significa que eu estou excluindo o elemento zero, ok? Então, esse é o conjunto Q, conjunto dos racionais. Bom, o que ocorre? Existem números que não dá para escrever em forma de fração. São aqueles decimais em que as casas decimais não são números constantes e não periódicos, ou seja, não existe uma repetição. Como, por exemplo, o π, que é aproximadamente 3,14, e nós sabemos que as casas decimais, elas vão mudando, né? Os números vão se alternando, nunca vai ser periódico. Esse é um número que nós não conseguimos escrever em forma de fração. Outro exemplo seria a raiz quadrada de 2, que não é uma raiz exata, a raiz quadrada de 5, que não é uma raiz exata. Esses números, que não são decimais exatos e nem decimais periódicos, eles são chamados de números irracionais. E eles são muito utilizados na álgebra e na trigonometria, na geometria em si também, ok? Então, ele é representado pela letra I.
Então, é este conjunto aqui, olha. Conjunto I é o conjunto dos irracionais. Então, este conjunto são os números que não podem ser escritos em forma de fração. São chamados de irracionais. Então, dos números irracionais, nós podemos pegar como exemplo a raiz quadrada de 2, que não é uma raiz exata. Nós podemos pegar o π, que é 3,1415, vai alternando os valores, né? Podemos pegar aí um decimal não exato, por exemplo, 0,1010100001. Por exemplo, este decimal em que continua, nós não conseguiremos jamais escrever em forma de fração, porque ele não é periódico. Os números vão se alternando. Então, esse é o conjunto dos irracionais. E fazendo a união dos conjuntos racionais com os irracionais, nós obteremos o conjunto R, que é chamado de conjunto dos números reais. Ok? Então, o meu conjunto dos números reais é a união dos racionais com os números irracionais. Então, unimos tudo dentro de um conjunto e nós obteremos o conjunto dos reais. Então, quando nós falamos operações com números reais, são operações que envolvem todos estes conjuntos aí. Não podemos deixar de falar de números primos, né? Os números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores naturais. Ele só tem dois divisores naturais. Então, por exemplo, o 3. O 3 é um número que só tem dois divisores naturais. O 3 ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, quando nós falamos números primos, são todos os números que possuem apenas dois divisores. E os números primos, eles são muito importantes para que nós possamos resolver fatoração de números compostos, que eu já vou explicar, para extrair raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta de números, cujo radicando sejam números grandes, e você mentalmente não consegue fazer esse cálculo. Usamos os números primos também para calcular o maior divisor comum, para calcular o menor múltiplo comum e para achar os divisores de um número. Então, os meus números primos é um conjunto infinito, mas eu posso escrever aqui os primeiros números primos. O primeiro número primo é o 2. O 2 é o único número primo que é par, porque todos os outros números pares são múltiplos de 2 e, portanto, vão ter mais de dois divisores. Eles vão ter o 1, o 2, o próprio número e, às vezes, dependendo do número, vai ter mais divisores. Então, o 2 é o único número primo que é par. Depois nós temos o 3, que só tem dois divisores. Nós temos o 5, nós temos o 7, nós temos o 11, o 13, o 17 e vamos colocar 3 pontinhos, indicando que este conjunto é um conjunto infinito. Os números compostos são todos os números que possuem mais do que dois divisores. Então, por exemplo, se eu pegar o 6 não é primo, porque o 6 ele é divisível por 1, por 2,
por 3 e por ele mesmo. Ele tem 4 divisores e, portanto, mais do que 2 divisores. Quando isto ocorre, o número é chamado de número composto, ok? Aí sempre me perguntam em aula, e o 1, ele é primo ou ele é composto? O 1 não é nada. Por que que ele não é nada? Porque o 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. E para ser primo, eu preciso ter 2 divisores. Para ser composto, eu tenho que ter mais do que 2 divisores. Ok? Então, o que eu posso fazer com os números compostos? Eu posso decompor um número composto em fatores que sejam de números primos. É desta forma que nós resolvemos MDC, MMC, que nós extraímos as raízes quadradas, cúbicas. Tá? Então, como que eu vou decompor, ou podemos usar o termo fatorar, que fica até mais fácil do que você falar decompor em fatores primos. Vamos falar fatorar. Eu já sei que eu tenho que decompor em fatores primos. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fatorar, decompor em fatores primos o número 140. Vamos lá, então. Eu tenho o número 140 e eu quero decompor, fatorar o 140 em fatores primos, ou seja, transformar o 140 numa multiplicação apenas de números primos. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Você marca o 140 e no lado direito do 140 você coloca uma barra vertical. Deste lado da barra vertical, nós utilizaremos apenas números primos para fatorar, para decompor o 140. Então, nós teremos que usar aqui apenas números primos, ok? Então, vamos lá. O 140 é um número par, portanto, ele é divisível por 2. Se eu pegar 140 e dividido por 2, eu vou ter aqui como resultado 70. 70 também é um número par, então nós podemos dividi-lo por 2. 70 dividido por 2 vai me dar 35. 35 é um número ímpar, então ele já não é mais divisível por 2. Verificando o 35, ele também não é divisível por 3, porque a soma desses algarismos aqui, 3 mais 5, dá 8, e 8 não é múltiplo de 3. Como o número termina em 5, ele é divisível por 5. Todo número que termina em 0 e 5 é divisível por 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. E 7 só tem 2 divisores. 7 é primo. Portanto, ele é divisível por ele mesmo. 7 dividido por 7 vai dar 1. E aí nós acabamos a nossa fatoração. Então, o que é que eu posso escrever? Eu posso escrever o seguinte, que o 140 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Perceba aqui que nós temos fatores. Chamamos de fatores quando nós estamos multiplicando 2 ou mais números. Então, eu tenho fatores. E perceba que cada um desses fatores são números primos. Então, aqui nós fizemos uma decomposição em fatores primos. Fatores primos. Quando nós temos 2 fatores ou mais iguais, como por exemplo aqui 2 vezes 2 são fatores iguais, nós costumamos escrever em forma de potência. Então, quando eu falo
140 é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7, é a mesma coisa que eu falar que 140 é igual a 2 ao quadrado, ou 2 elevado a 2, vezes 5 elevado a 1, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, vezes 7 elevado a 1. Então, o que eu entendo aqui? Que o meu expoente, que é esse númerozinho que vai aqui em cima, indica quantas vezes eu estou multiplicando a base. Então, 2 elevado a 2 significa 2 vezes 2. 5 elevado a 1 é 5 e 7 elevado a 1 é 7. Então, essa é a decomposição em fatores primos. Bom, divisores de um número composto. Geralmente, em provas de concursos, eles não perguntam quais são os divisores de um número composto. Geralmente, eles perguntam qual o número de divisores, ou seja, quantos divisores tem um número composto. Então, vamos lá. Vamos primeiro aprender a achar os divisores de um número natural ou inteiro. Os divisores de um número. Eu vou pegar como exemplo, eu quero achar os divisores de 60. Então, quando eu quero achar os divisores de 60, costumamos escrever assim, olha, divisores de 60. Entende-se que são os números positivos e negativos. Mas se eu colocar um sinal de mais aqui, aí significa que eu quero os divisores positivos de 60, que são os divisores naturais, ok? Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar os 60. Nós vamos decompor os 60 em fatores primos. Então, vamos colocar aqui, ó, 60 é divisível por 2, porque 60 é par. E só tem um único número primo par, que é o 2. 60 dividido por 2 vai dar 30. Dividido por 2 vai dar 15. 15 é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3, vai dar 5. E 5 é primo, é divisível por ele mesmo, que vai dar 1. Ok? Bom, chegando aí, nós vamos achar os divisores da seguinte forma. Vamos passar um traço aqui e fazer uma outra barra vertical aqui ao lado. E vamos colocar aqui, olha, o 1. Por que o 1? Porque o 1 é divisor de qualquer número. Então, quando eu quero achar os divisores de um número, sempre vai começar com 1 e vai terminar no próprio número. Então, como é que eu acho? Olha lá, você vai fazer assim, olha, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, 2 é divisor de 60. Agora, você vai passar para o número de baixo. Aí você vem, 2 vezes 1, 2, já está aqui. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 é divisor de 60. Agora você vai para o número de baixo, que é o 3. Aqui, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 4 dá 12. Então, 3, 6 e 12, estes números são divisores de 60. Agora nós vamos passar para o 5. Então, lá em cima, 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, 60. Esses são todos os divisores de 60. Portanto, colocando numa ordem crescente, os divisores positivos de 60 serão
o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Depois nós temos o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o 60. Percebam que os divisores, eles começam sempre no 1 e terminam no próprio número que nós estamos querendo encontrar, os divisores. Aqui eu coloquei em ordem crescente, que é do menor para o maior. Então, quando o problema te pergunta quantos divisores naturais ou inteiros tem o número 60. Se eles são naturais, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem 12 divisores naturais. Se ele perguntasse qual o número de divisores de 60, eu entendo que seja inteiros. Então, além do 1, 2, 3, até chegar no 60, eu teria o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Ou seja, todos os simétricos ou opostos desses números, que seriam do outro lado da reta numérica. Então é só, se aqui eu tenho 12 naturais, eu multiplico por 2, 2 vezes 12 dá 24 inteiros. É sempre o dobro, ok? Ah, você vai perguntar, mas Vidal, toda vez que perguntar qual o número de divisores, eu vou ter que encontrar todos eles para depois contar? Não, eu vou te responder não. Existe uma regrinha prática para que a gente encontre o número de divisores de uma forma mais rápida. Então, o que eu vou fazer? Você pega o 60 e fatora. A fatoração deu 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, ok? Bom, nós já sabemos que esse númerozinho aqui, em cima, que é chamado de expoente, indica quantas vezes nós estamos multiplicando esta base, que é o 2. Quando não aparece nada, é 1, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar estes expoentes. Então, se eu quero calcular o número de divisores naturais de 60, como que eu vou proceder? Nós vamos pegar aqui este expoente, que é o 2, e vamos somar uma unidade com ele. Aí eu vou multiplicar por este expoente aqui, que é o 1, e vou somar 1. Vou multiplicar este outro expoente aqui por 1 mais 1. Então, eu terei aqui 2 mais 1, 3, vezes 1 mais 1, 2, vezes 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2 dá 12. 12 divisores naturais, que são esses 12 aqui que nós calculamos. Se ele perguntasse qual é o número de divisores inteiros de 60, basta você pegar este resultado, que deu 12, e multiplicar por 2, porque é o dobro, são todos eles, só que do outro lado da reta numérica, são os negativos. Isso vai me dar 24 24 divisores inteiros de 60. Bom, agora nós vamos falar de MDC. O MDC
significa máximo ou maior divisor comum de dois ou mais números. Então, MDC, máximo ou maior. Eu prefiro falar maior. Maior ou máximo divisor comum entre dois ou mais números. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular o MDC de 108 e 180. Vamos supor que eu queira calcular achar o maior divisor de 108 e 180. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar esses dois números por números primos, mas de maneira que eu divida os dois ao mesmo tempo. Ok? Então, tem que ser ao mesmo tempo. 108 é par, 180 é par. Ambos são divisíveis por 2. 108 dividido por 2 vai dar 54. E 180 dividido por 2 vai dar 90. Os dois são pares, então nós vamos dividir por 2 novamente. 54 dividido por 2 vai dar 27. E 90 dividido por 2 vai dar 45. Agora, 27 e 45, ambos são múltiplos de 3, e 3 é primo, então nós vamos dividir por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9, 45 dividido por 3 vai dar 15. Ainda 9 e 15 são múltiplos de 3, vamos dividir por 3 novamente. 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Agora perceba que não existe nenhum número primo que divida esses dois ao mesmo tempo. Portanto, nós acabamos aqui o nosso cálculo do MDC. Agora eu vou pegar esta fatoração e multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3, vezes 3. Então, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 9 dá 36. Agora eu vou dizer uma coisa. A pergunta é sempre a mesma. Onde eu uso o MDC? Onde eu utilizo o maior divisor comum? Vamos lá. Onde eu posso usar o MDC? Então veja que interessante. Vamos supor que eu tenha dois rolos de corda ou de arame, tá? Vamos supor que eu tenha 2 rolos de corda, sendo que um deles mede 108 metros e o outro mede 180 metros. Então vamos supor que eu tenha 2 rolos de corda, um com 108 metros e outro com 180 metros. Vamos supor ainda que eu queira dividir, que eu queira repartir, cortar esses 2 rolos em pedaços, de forma que seja do maior tamanho possível. Quantas partes eu vou ter? Quantos pedaços de corda eu vou ter? E qual o comprimento de cada pedaço? Perceberam que quando eu falei eu quero pegar os 2 rolos de corda, cortar, dividir, eu quero achar o maior divisor, de modo que ele tenha pedaços iguais e do maior tamanho possível. Eu quero o maior divisor comum, ou seja, comum entre os dois.
Então, eu já sei que nesse tipo de problema, eu vou utilizar o MDC, ok? Então, vamos lá. Eu calculei o MDC. Cheguei aqui. Olha, quantos pedaços de corda eu vou ter no total? Muito bem. No rolo de 108 metros, eu terei 3 pedaços. No rolo de 180 metros, eu vou ter 5 pedaços. Total de pedaços, 3 mais 5, dá 8 pedaços. Qual vai ser o comprimento de cada pedaço? O comprimento de cada pedaço será de 36 metros. Ou seja, eu vou ter 8 pedaços de 36 metros de comprimento, cada um deles. Esta é uma aplicação do MDC. Uma outra aplicação do MDC, vamos supor que eu tivesse uma fração, por exemplo, 108 sobre 180. Esta fração não é irredutível. Eu tenho que reduzir ela, de modo que ela fique uma fração irredutível, ou seja, o menor, mais simplificada possível. Muito bem. Para mim não ficar fazendo divisões sucessivas, ao calcular o MDC de 108 e 180, para poder achar o maior divisor, ou seja, qual o maior número que divide esses dois ao mesmo tempo? É o 36, o maior número. Mas se eu quero simplificar, eu não há necessidade nem de fazer esse cálculo. Olha aqui embaixo, 108 foi repartido em 3 partes. 180 foi repartido em 5 partes. Portanto, 108 sobre 180 é 3/5. Olha que fascinante. Bom, agora eu passarei a falar sobre MMC. MMC, diferente de MDC. Já entendemos que o MDC nós usamos quando nós queremos repartir, dividir em partes iguais e do maior tamanho possível, ou seja, para economizarmos, né? Para fazer uma economia. Quando eu falo MMC, o que significa essa sigla? M significa mínimo ou menor. Mínimo ou menor. Múltiplo, já sabemos que múltiplo é a tabuada. Múltiplo, menor, múltiplo comum. Entre 2 ou mais números, ok? Então, nós queremos achar qual o menor múltiplo comum. Então, é como se eu pegasse assim, qual o menor múltiplo de 5 e de 3? Então, os múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, não é isso? Os múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, qual que é o menor múltiplo? Excluindo, evidente, o zero, tá? Então, o zero não entra, porque senão o zero seria o menor múltiplo, né? 3 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0. E nós não queremos o zero. Então, qual o menor múltiplo? Então, eu escrevo os múltiplos de um número, escrevo os múltiplos do outro número, e o menor entre eles eu encontro o comum entre eles, o que vai ser o menor. Bom, existe uma técnica para a gente fazer isso mais rápido. Vamos supor que eu tenha 18, 24 e 42. Eu quero achar o MMC, o menor múltiplo comum de 18, 24 e 42. Quando nós temos frações, soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, como por exemplo 18, 24 e 42 em cada fração, nós temos que fazer o MMC para que as frações se tornem equivalentes, elas vão se tornar equivalentes
com os denominadores todos iguais, né? E aí nós calculamos o MMC. Muito bem, então nós vamos primeiramente fatorar o MMC, fatorar esses números. Mas no caso, como eu quero achar múltiplo, não há necessidade de dividir todos ao mesmo tempo, é diferente do MDC. Tá? Então lá, eu tenho algum número par aqui? Tenho. Então nós vamos dividir por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. 24 dividido por 2 vai dar 12. 42 dividido por 2 vai dar 21. Bom, perceba que aqui o 12 é par, correto? Então nós vamos dividir por 2 novamente. O 9 não dá para dividir por 2, você abaixa ele. Lembrando que se fosse MDC, eu não poderia fazer isso. Eu teria que colocar um número aqui, primo, que dividisse os 3 ao mesmo tempo. Como eu quero múltiplo, nós abaixamos o 9, dividimos o 12 por 2, que vai dar 6. O 21 não dá para dividir, abaixa o 21. O 6 ainda é um número par, vamos dividir por 2. O 9 não dá, abaixa. 6 dividido por 2 vai dar 3. 21 não dá, abaixa. Agora, eu não tenho mais números pares, mas eu tenho múltiplos de 3. Então, vamos dividir por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 21 dividido por 3 vai dar 7. Ainda dá para dividir por 3. Vamos colocar o 3 aqui novamente. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui 1. E 7 é um número primo, que é divisível por ele mesmo. Então, 1. Quando deu tudo 1 embaixo, terminou a nossa fatoração. Ok? Muito bem. Para achar qual o menor múltiplo comum, basta multiplicar esses números aqui. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. O 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, então é 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, vezes, aqui 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, vezes 7. 2 ao cubo é 8, vezes 3 ao quadrado é 9, e aqui vezes 7. 8 vezes 9, 72. 72 vezes 7 vai dar 504. Pronto. Assim, eu encontrei o menor múltiplo comum de 18, 24 e 42. Perceba que se eu fosse fazer na raça, escrevendo todos os múltiplos de 18, todos os múltiplos de 24, todos os múltiplos de 42, até chegar no 504 nos 3, seria muito trabalhoso. E uma coisa, menor múltiplo. Os múltiplos são infinitos, não tem fim. Agora, uma pergunta que sempre me fazem. No concurso, na prova, não me cai dessa forma. Geralmente cai em forma de problemas. E como que eu vou saber que eu tenho que calcular o MMC, o menor múltiplo comum? Vamos na seguinte situação que eu vou te explicar. Vamos supor que eu tenha 3 filhos e cada filho me visita da seguinte forma. O meu primeiro filho me visita a cada 18 dias, infalivelmente. O meu segundo filho me visita a cada 24 dias. E o meu terceiro filho me visita a cada 42 dias. Se hoje os 3 filhos me visitaram, quando isto vai ocorrer novamente? Daqui a quantos dias
os 3 filhos vão me visitar novamente. Olha, ele fala, um visita a cada 18 dias, o outro a cada 24, o outro a cada 42. São múltiplos. Múltiplos de 18, 24 e 42. Há 504 dias, os 3 me visitarão juntos novamente. Olha como é fascinante esse assunto, ok? Eu dividi esta aula em 2 partes, para o vídeo não ficar muito pesado, muito grande. Então, nós vamos para a parte 2. Eu aguardo você aí, hein?